Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou a professora Jade, sou professora de vocês de Sociologia, né? Eu gostaria de pedir desculpa, é a nossa primeira aula, mas por motivos técnicos eu não vou poder fazer essa aula com vocês em videochamada, então por isso essa gravação, ok? Mas, por favor, me contem nos comentários sobre as dúvidas que vocês possam vir a ter. Vai ser importante e eu prometo que semana que vem a gente faz uma videochamada e eu esclareço absolutamente tudo. Mas hoje tem que ser assim, né? Eu tô com um probleminha de internet e os rapazes vão vir hoje, então achei melhor deixar a aula gravada por via das dúvidas, tá? Não vou ficar aparecendo no vídeo porque eu sou tímida, pode parecer que não, mas eu sou tímida, então vou deixar vocês escutando minha voz, mas não, vizinhos, vocês escutando minha voz, mas sem olhar para mim, né? Tenho uma certa timidez, ok? Muito obrigada pela presença, por vocês estarem assistindo, por vocês compreenderem o que está acontecendo, tá? E vamos que vamos, ok? Beijos. Deixa eu começar minha aula sem o meu rosto. Então vamos lá, gente. Vamos para a tela, tá? Turminha, como eu falei, eu sou tímida, então a gente vai começar realmente a nossa aula de sociologia. E aí, para a gente começar a nossa aula de sociologia, o que é a sociologia de uma maneira geral? A sociologia é o estudo da sociedade, né? As transformações da sociedade. Eu vou explicar tudo direitinho, passo a passo, com as perguntas que vão vir, tá? E vocês, por favor, vou repetir, comentem suas dúvidas por aqui, tá? Vamos lá. Podemos viver sozinhos? Vocês já fizeram essa pergunta? Por que vivemos em sociedade? O que é sociologia? Né? E aí eu posso perguntar uma outra, né? Por que a gente tem que estudar sociologia no ensino médio? Filosofia, né? Então depois eu vou falar disso. A sociologia serve para quê mesmo? Então vamos lá, vamos começar o seguinte. Vocês provavelmente já viram os desenhos da Disney e provavelmente conhecem a história do Tarzan, do menino Mogli, mas talvez você não saiba que ela é uma história real, tá? Então, no ano de 1797, lá na França, encontraram um menino que fugia do contato com as pessoas, tá? Porém, em 1800, ele foi encontrado novamente, em um moinho lá perto de uma região distrital, tá? Ele usava roupas velhas, farrapos, gente, e aparentava ter 12 anos de idade, né? Não cresceu muito, então ele tinha 1,36 m, mas ele era uma pessoa graciosa, sorridente, tá? Porém coberto de cicatrizes. O que eles observaram? Eles observaram que ele não falava nenhuma palavra, não entendia o que era falado com ele, e ele andava apoiado com seus pés e mãos no chão, tá? E aí eu começo a perguntar para vocês, como que a não convivência com a sociedade afetou ele, né? Então vamos pensar no seguinte, voltando para o caso, né? Estima-se que ele tenha sido abandonado aos 4 ou 5 anos de idade. Passaram a chamá-lo de Victor. Alguns médicos diagnosticaram o menino como deficiente mental. Porém, o médico psiquiatra Jean-Marie Gaspard Itard não concordou com a opinião dos outros médicos, questionou sobre as consequências de uma vida sem convívio social e absoluta ausência de educação social humana para a inteligência dele, tá? Então, qual era a hipótese desse médico? O Victor, ele só agia dessa forma, né? Porque ele não teve convivência com outros seres humanos, tá? Então, por ele
ter convivido o tempo todo, até seus 12 anos numa floresta, ele adotou comportamento dos animais, tá? E aí, esse médico psiquiatra, né, Wittert, ele escreveu um livro chamado A Educação de um Selvagem. Gente, isso vai virar filme depois, tá? Então, tem umas indicações de filme no final desse slide, ok? No qual ele descreveu as etapas da educação e os progressos do Victor. Vamos pensar assim, gente, ó, vocês. Vocês nasceram, vocês foram crescendo, vocês tiveram seus primeiros amiguinhos, que provavelmente era filho de amigos dos seus pais, até o momento que você foi para a escola, tá? E na escola você começou o seu processo de socialização, tá? Então, socialização, e também não só da socialização, mas também da alfabetização, tá? Então, olha só, isso vai acontecer com o Victor, mas acontece aos 12 anos, tá? E o que esse médico psiquiatra descreve? Que após 5 anos que ele estava cuidando do garoto, que ele estava acompanhando o desenvolvimento, então ele já estava com 17 anos, o Victor ele já realizava as nossas atividades cotidianas, então falar, locomover, normalmente, né? E começava a aprender a ler e a escrever, tá? Então, reparem que ele começou o processo de alfabetização dele, embora tardiamente, mas na idade que a gente envia as crianças para a escola, né? Para poder começar a alfabetizar, tá? Então, ele está dentro do progresso de uma criança em idade escolar, tá? Então, o que esse médico escreveu, publicou, tá? Se tornou científico. Ele comprovou, assim, que a aparente deficiência mental, na verdade, ela não existia. Era apenas o resultado de uma vida isolada, sem convivência com os seus semelhantes, né? Com outras pessoas, uma vida em civilização, tá? Então, vamos falar da sociologia, né? Sociabilidade é a capacidade da espécie humana para viver em sociedade. Necessitamos dos outros semelhantes para nos socializarmos, pois só interagindo assimilamos hábitos, costumes característicos de uma sociedade. E aí tem um carinha lá na filosofia, o nome dele é Aristóteles, vocês devem aprender ele esse ano. E ele fala uma frase que é muito importante na história da humanidade como um todo. O homem é por natureza um animal social, e aí faltou, e político, tá? Então, o homem ele é por natureza um animal social e político. Por quê? Nós convivemos em sociedade, nós transformamos a sociedade e a sociedade nos transforma, tá? E nossas relações sociais, ela é a base de politicagem, tá? Politicagem, ok? Nós somos políticos o tempo todo. Nesse momento, eu estou sendo política com vocês, né? Eu estou explicando um conhecimento para vocês, tá? Então, isso faz parte de uma politicagem, tá? Não é exatamente a politicagem que a gente está falando do governo, tá? Mas é uma politicagem social, né? Vamos lá, vamos explicar mais disso. Olha só, viver em sociedade possibilitou aos seres humanos melhor atender a sua necessidade básica, como alimentação, vestuário, proteção, tá? Assim como estabelecer normas, valores, costumes, relações de poder, arte e explicações sobre o mundo. Olha só, isso daqui, o matrimônio, ele é um costume da sociedade, tá? Algo que é cultural, tá? Nós regularizamos uma união para poder mostrar para os demais que aquela pessoa não está mais disponível ao cortejo, tá? Como aqui também, né, nessa pintura corporal, essa Índia está fazendo o quê? Demonstrando que esse trabalho faz parte dos seus costumes, tá? Nós temos dentro da nossa casa mesmo normas, tá? Que são aquelas regras,
que pai e mãe gostam de colocar pra gente, né? Não voltar muito tarde, né? Só vai sair depois de lavar a louça, por exemplo. Né? Valores, né? Então, nossos valores envolvem julgamento, né? Julgamentos como certo e errado, bom e ruim, tá? Isso são valores, né? Aceitável e inaceitável. A gente vai trabalhar muito com esse conceito de aceitável e inaceitável em sociedade, tá? Costumes, então, isso é um costume, isso é um costume, tá? Então, dentro da sociologia, nós vamos trabalhar com grupos sociais, né? E cada grupo tem o seu costume, tá? Suas normas, seus valores, né? Relações de poder. Gente, relações de poder é algo que acontece o tempo todo. A partir do momento que você quer assistir um filme A, seu pai e sua mãe quer assistir um filme B, quem ganhar nessa escolha vai ter exercido a relação de poder, tá? Então, por exemplo, se você ganha e você vai assistir o filme, sei lá, do Harry Potter, por exemplo, então você exerceu um poder de escolha e os outros dois que estavam ali na sala com você vai ter que assistir o que você queria, tá? Então, a relação de poder, ela acontece no nosso dia a dia. Nesse momento, se você está assistindo essa aula, desculpa, mas eu estou exercendo um poder sobre vocês. Vocês estão aqui, ó, prestando atenção nessa voz maravilhosa aqui, tá? Brincadeira. A arte também estabelece a sociabilidade, né? Dentro da sociologia, a gente tenta explicar o mundo, né? Suas transformações, tá? Espero que vocês estejam entendendo. Se não estiver entendendo, por favor, escreva para mim, ok? Vamos lá. Ao longo dos anos, podemos perceber muitas mudanças em sociedade. Você é capaz de citar alguma para os seus colegas? Então, essa pergunta seria se a gente tivesse numa aula como eu queria fazer, tá? Mas como não estamos, vamos pensar o seguinte: mudança, tá? Então, mudança está acontecendo o tempo todo. A partir do momento que tem um lançamento de um iPhone novo, por exemplo, aconteceu uma mudança, né? Aquela pessoa que tem condição financeira vai querer atualizar o celular dela, tá? Então, vai comprar o celular mais caro ainda, porque ele faz a mesma coisa que os outros celulares que é ligar. Mas ele tem, sei lá, talvez megapixels a mais, né? Um tamanho diferente, né? E uma maçã muito cara atrás. Né? Então, por exemplo, você pode perguntar para os seus pais, mas em 2005, assim, na verdade, vamos antes, né? Lá em 1990, a câmera que a gente fotografava precisava de um filme, né? Então, você comprava na Kodak, era muito grande, muito famosa nessa época, né? Lojas da Kodak, por exemplo. Você comprava um filme e você não tinha a opção de tirar várias fotos e revelar a foto que você gosta. Você tinha que tirar uma foto e torcer para ela não queimar, né? Na hora de revelar, né? E aí, isso nos anos 90. Em 2005, surgiu a Cybershot da Sony, né? Então, quem tinha essa câmera digital tirava várias fotos porque não precisava exatamente desse filme para revelar, né? Então, começou aí essa ideia de selfie, tirar várias fotos, né? Porém, com os avanços tecnológicos, aquela câmera que custava um salário mínimo na época, eu lembro porque eu pedi uma de aniversário, né? Caiu no desuso, porque os celulares começaram a ter essa função de câmera fotográfica, né? Filmadora. Né? Então, o celular que já foi também um tijolão, teve uma fase que foi pequenininho. Meu primeiro celular eu lembro que foi um A50, né, em 2005. Né? Depois vocês dão uma olhadinha. Um A50 da Siemens, tá? Não é da Samsung. Né? Então, a tela dele era roxinha, pequenininha, com vários botões, assim, e eu botava um sapinho de fundo. Né? Então, a gente pensa... isso que eu estou falando com vocês são transformações tecnológicas que mudam a vida da sociedade. Né? Então, não era um hábito das pessoas ficarem fazendo selfie em 1990,
né? E 30 anos depois, as pessoas postam foto até indo no banheiro, né? Enfim, não existia rede social, né? As pessoas, elas viviam mais intensamente aquele momento, né? Hoje em dia, a gente deixa de viver o momento para poder postar uma boa foto, por exemplo, e muitas vezes tem pessoas que acabam perdendo a vida, tá? Mas, enfim, vocês são capazes de perceber alguma mudança também, né? E aí eu posso perguntar para vocês, quem irá estudar melhor e compreender o comportamento social humano e suas várias formas de organização? Reparem o seguinte, tá? Eu estou falando do comportamento e a palavra social, tá? Comportamento social de sociedade humano, tá? Se eu estiver falando só de comportamento humano, eu posso estar falando da psicologia, entendeu? Então, quando tem a palavra social, não está falando de um único humano, mas sim de um grupo, tá? Da sociedade, ok? Isso é importante vocês saberem, porque já teve algumas questões de Enem que envolveu exatamente essa ideia. E aí, se você responde psicologia, comportamento humano, social humano, né? Como psicologia, não. É sociologia, tá? Então, vamos lá. Sociologia. Então, olha aqui. Isso daqui fazem parte das ciências sociais, tá? História, psicologia, antropologia, né? Antropologia é o estudo do homem, né? Estudo na mente, a história da humanidade, e aqui é a história da sociedade, as transformações da sociedade, tá? Então, reparem que todas elas são ciências sociais e têm como objeto de interesse o ser humano e suas relações sociais, tá? Vocês vão escutar muito essa palavra antropologia, antrópica, tá? Toda vez que você ouvir uma palavra como antrópica, principalmente na geografia, tá se referindo ao homem, tá? A ação antrópica urbana, tá? Então é a ação do homem na cidade, ok? Então não se esqueçam de anotar isso, tá? Isso é importante. Outra coisa, divisão das ciências sociais. Com o desenvolvimento do conhecimento, foi preciso uma divisão das ciências sociais, buscando facilitar e sistematizar os estudos e pesquisas. Então vamos lá, gente, ó. Vamos, para quem gosta de signo, vamos pensar as ciências sociais como uma grande virginiana, tá? Então, aquela pessoa muito organizada, crítica, né, que, tipo, tem uma tabela para tudo, tá? É mais ou menos isso, tá? Que as ciências sociais estão fazendo, tá? Então, olha só, vamos conhecer. Então, conhecer elas, tá? Então, olha só, aqui a gente está falando de economia, tá? Faz parte das ciências sociais. A economia estuda as atividades humanas ligadas à produção, circulação, distribuição e ao consumo de bens e serviços, tá? Então, isso daqui envolve o nosso dinheiro em sociedade, tá? Envolve também questões ligadas diretamente à distribuição de renda, política salarial e produtividade. Gente, é o comércio. Em outras palavras, isso é o comércio. Envolve o salário do seu pai, da sua mãe, o que vocês compram no mercado, né? Se sobra dinheiro para o resto do mês, tá? Então, a economia vai estudar isso, né? Então, a gente está num momento de pandemia, depois que a gente resolver esse problema da crise sanitária, a gente vai estar diante de uma crise econômica. E aí, como é que a gente vai fazer? Né? Então, é algo que depois que passar isso, né, essa crise sanitária, a gente vai ter um longo caminho para resolver um problema de geração de emprego, né, investimento estrangeiro no Brasil, mas isso é a área que você vai estudar melhor em geografia, tá? Eu que estou sendo invasiva às outras matérias, tá? Então, vamos lá. Então, a gente tem também a antropologia, né, que vai estudar os grupos sociais,
Então, a cultura, né, desses grupos e a sua evolução. Então, hoje, nas redes sociais, a gente usa muita expressão raiz e Nutella, né? Então, é exatamente essa ideia de que existe uma transformação de um pensamento de uma coisa e outra, né? Sertanejo raiz, então é um modão, né? Fuscão preto, você é feito de aço, fez meu corpo em pedaço e também aprendeu a matar, né? E o sertanejo, entre aspas, Nutella, é esse sertanejo universitário, né? Então, Gustavo Lima e você, é mais ou menos isso, tá? Então, houve essa transformação no sertanejo, entendeu? Eu não sei se vocês estão conseguindo entender, mas eu espero que sim. Vamos lá. Política. Quando a gente está falando de política, nós pensamos nessas pessoas, né, responsável pelas nossa governância, tá? E sim, a política estuda o poder. Lembra lá que eu falei que vocês têm poder? E as nossas relações são poder, tá? Então a política também é um poder, só que é um poder na sociedade, é um poder de decidir o que vai ser melhor para a população. Vai vacinar todo mundo ou não vai? Tá? Então, isso é uma forma de poder, né? Então, quando o nosso governador abre comércio, fecha comércio, abre comércio, fecha comércio, ele está exercendo o poder dele como político para tentar combater uma doença que a gente ainda, embora tenha vacinação agora, né, está sendo distribuída, mas não está numa maneira muito eficaz para todo mundo, né? Então vai demorar um pouco para a gente, todo mundo ser vacinado, né? Eu, vocês, e poder voltar em segurança para o nosso dia a dia. Então vai demorar um pouquinho, tá? Eu acredito que esse ano a gente não volte, mas isso é opinião pessoal, tá? Não tem nada a ver, não. Então, o que é sociologia? Sociologia estuda as relações sociais e a forma de associação, considerando as interações que ocorrem na vida em sociedade. Analisa através do método científico diversas categorias, como as do grupo social, fato social, interação, processos sociais, mobilidade social, entre outros. Turminha, daqui, o que vocês precisam saber? Sociologia não é um achismo, não é uma reflexão, ele é um método científico. Então, tudo que você aprende na sociologia foi testado, reproduzido e várias vezes tiveram o mesmo resultado. Tá? Então, lembra que eu falei sobre organizar as tabelas da Virginiana? Então, a sociologia é isso, ela está organizando, tá? Obviamente, a sociologia é uma ciência nova, tá? Então, ela ainda tem muita coisa para analisar, mas ela está vendo o que ela estuda e o que ela não estuda, tá? Então, ela é muito próxima, por exemplo, da geografia. Vocês tiveram geografia durante o seu processo da quinta até o nono ano, então vocês tiveram relações sociais dentro da geografia, dentro da história, tá? Então vamos continuar aqui. Isso aqui, nós vamos ver cada um deles conforme os anos forem passando, tá? Provavelmente no segundo, no terceiro, a gente ainda vai estar falando disso, tá? Mas vamos com calma, senão vocês vão ficar preocupados e assim, tá? Então, ó, qual é o objetivo de estudo da sociologia? Pensem assim, tá? Lá no século XVIII, na Europa, houve duas grandes transformações na sociedade. A primeira foi a Revolução Industrial, né? Não sei se vocês se lembram, mas a partir do momento que as pessoas saem do campo, né, da produção da lavoura, e começam a ir para a cidade, vender sua força de trabalho atrás de um salário, né, porque está surgindo a indústria, né, a produção, vou chamar nesse momento de produção para estoque, mas essa não é o jeito correto, mas talvez você vai conseguir entender melhor, né? Quando a gente começa a produzir de maneira que a gente consegue fazer um estoque, né, ter
5 sacos de arroz a mais dentro de casa, então não é só o básico para o dia a dia, ter um estoque, tá? Isso começa a ser interpretado como transformação na sociedade, tá? Então o povo saiu da roça, do campo, né, e foi em direção às cidades para quê? Para trabalhar nessa indústria, tá? A partir desse momento aqui, está se consolidando a ideia do capitalismo, ok? Mas a gente vai falar com calma disso. Outra coisa que aconteceu também no século XVIII foi a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi quando as pessoas que estavam passando fome resolveram ir atrás da realeza, né, Luís XV e Maria Antonieta, tá? E condenaram eles à guilhotina. Primeiro pelo deboche, né? Se estão passando fome, que comam brioches. Né? E segundo, porque ninguém estava satisfeito e o rei, em vez de resolver a situação, resolveu fugir. Né? Então foi onde que eles foram guilhotinados, né? Se você não lembra nem da Revolução Industrial e nem da Revolução Francesa, quando terminar a aula, seria legal você ver uns documentários que tem no YouTube, tá? Mas não que eu vou te sugerir e obrigar a assistir agora, só tô dando uma dica, tá? Então, isso, a partir desse momento que acontece duas coisas importantes para a sociedade, essas transformações, né? Então surge o burburinho que vai levar ao nascimento da sociologia. Né? Então, o que muda na vida dessas pessoas, né? Da sociedade francesa e também da sociedade inglesa que está surgindo aqui? Né? Então, muda, por exemplo, na área urbana, aqui na área urbano-industrial, a paisagem geográfica, né? Que não tinha nenhum... Ai, meus vizinhos, por favor. Que não tinha planejamento urbano. Né? As pessoas saíam do campo e iam para a cidade e muitas delas estavam passando fome, né? Não tinha saneamento básico, nem casa. Né? Então começa uma cidade surgir sem nenhum planejamento. Tá? E aqui o povo começa a querer punir, né, com as próprias mãos, né, fazer ai, como é que é o nome? Esqueci. Fazer uma vingança com as próprias mãos, tá? Até que entra Robespierre na história, tá? Enfim, espero que vocês tenham entendido. Se não, vocês contam para mim, por favor. Augusto Comte é um rapaz, um cara, um moço, um homem, né, que vai usar pela primeira vez a palavra sociologia, tá? Então ele vai pensar na sociedade e vai usar o termo sociologia, tá? Logia é estudo, tá? Então sócio de sociedade, tá? Então começa, quando ele usa essa palavra no século XIX, acabou, nasceu a sociologia, tá? Então ela é uma ciência nova do século XIX, ok? Vamos lá. Vizinhos, por favor. Vamos lá. Então, olha só. Temos a tríade, tá? Também conhecido como tripé, mas eu gosto de chamar de tríade da sociologia, né? São os mais famosos, reparem bem, tá? São os mais famosos sociólogos, tá? Emily Durkheim, tá? É Durkheim, tá caindo, tá? Para você nunca esquecer, Emily Durkheim, repitam aí na casa de vocês. Ele vai ser o primeiro a formular o conceito de nova ciência. Então, ele vai ser o papai da sociologia acadêmica. Professora, o que é sociologia acadêmica? Sociologia como um método científico. Tá? Então, ele que vai ser o primeiro a utilizar o estudo científico na sociedade. Tá? Outros sociólogos que vão contribuir para a história da sociologia. Karl Marx. Gente, vocês já estudaram, vocês já ouviram falar desse moço? Ele é a pedra do sapato de algumas pessoas, tá? Então, Karl Marx, ele vai falar que a classe trabalhadora é que detém a produção, porque sem a classe trabalhadora os burgueses não têm lucro, né? Então, a gente vai ver ele, conforme as nossas aulas forem
avançando, mas nesse momento é só isso que eu vou falar. Mas não vou falar só dele, vou falar de várias correntes ideológicas, né? Também vou falar de tipos de governo, tá? Então, não se preocupem, vocês não vão aprender só uma coisa, né? Vocês vão aprender todas. E aí depois vocês decidem qual que vocês vão achar que é melhor para nossa sociedade, tá? E o Max Weber, né? Ele vai estudar os fatos sociais, né? Então, eu já comentei dele anteriormente, mas eu não vou comentar dele aqui agora, os fatos, porque a gente vai ter aula só disso, tá? Então, muitos dos estudos sociológicos levaram em conta a análise das transformações decorrentes da implantação do sistema capitalista, tá? Então, professora, quando é que foi implantado o sistema capitalista? Gente, na época da exploração do Brasil, né? Lembra lá da Brasil Colônia, tá? Então, o mercantilismo está surgindo junto com a Revolução Industrial. Então, é esse momento que o sistema capitalista ele vai ganhando adeptos e vai se consolidando em todo o mundo, tá? O que mudou com o capitalismo em relação ao modo de produção? Gente, muda tudo, tá? Muda a produção, muda o consumo, a organização da sociedade e muda também os valores, tá? Então, os acordos, as leis e a estratificação social, tá? Professora, você está falando grego para mim. Então, vamos lá. Quando a gente coloca o capitalismo e a gente tem o surgimento das fábricas, né, a gente não... Lembra que eu falei que a gente começa a estocar, produzir um estoque, tá? Quando a gente estoca, a gente muda o consumo, porque até então, na época do feudalismo, tá, a gente produzia e ficava só com uma pequena porcentagem, né? O restante ia para o senhor feudal. Tá? Então, agora a gente está produzindo e estamos o quê? Estocando. O consumo está sendo maior, tá? A organização da sociedade, lembra que eu falei que o povo está saindo da roça, do campo e indo em direção às cidades? A cidade não tem planejamento, não tem saneamento, tem pessoas morando na rua, tá? Então, a cidade, ela cresce sem infraestrutura, tá? Precisa criar leis, tá? Leis para que todos os cidadãos eles sigam as regras, tá? Então é aquela ideia de que todos nós somos iguais perante a lei, né? E a estratificação social, né? Ela envolve também a desigualdade, mas isso aqui eu vou falar para vocês mais para frente. Eu preciso primeiro consolidar essa ideia na cabeça de vocês, tá? Espero que vocês tenham entendido, se não, comenta para mim aí, anota no caderno, enfim. E aí, o que a gente tem? Ainda tem uma mudança que vai ser desencadeada na sociedade industrial e pós-industrial nos séculos 20 e 21, tá? 21 é o nosso, tá? Ai, meu Deus, meus vizinhos. Perceberemos que muitos dos novos temas tem surgido na área da investigação da sociologia. Gente, lembra que eu falei que a sociologia ela ainda está englobando novos temas porque ela é nova? Então, o que a gente está vendo como o que é sociologia e o que não é? Então, exclusão social é novo, né? Desagregação familiar é nova, né? Disseminação das drogas é um tema novo. Violência urbana é também um tema novo, globalização, que envolve geografia aqui, é um tema novo, tá? Então, se você vai discutir liberação das drogas, né? Então, a gente tem que fazer uma outra pergunta. Que tipo de droga? Né? O que nossa sociedade considera como drogas? Né? O remédio pode ser considerado uma droga? Então, são outras perguntas que vão surgindo e a gente vai trabalhar nesses 3 anos com essas ideias, tá? Mas, por enquanto, é o que vocês precisam saber, ok? A sociologia busca, então, debruçar-se sobre os agentes de transformação social para melhor entender as diferentes organizações sociais e não apenas justificar os fatos, os acontecimentos, mas também
compreender e compreender o agora, tá? Para projetar algo melhor para o futuro, ok? É isso, tá? O que mais? A sociologia, vamos lá, vamos continuar. Então, olha só, vale lembrar que a sociologia é uma ciência e ela irá analisar as questões sociais. Então, olha, para quem está acompanhando o Big Brother, conheceu a Carol Conká, a Lumena e também o Lucas, né? Então, eu tive que assistir por causa de vocês, alunos que estavam mandando mensagem para mim, né? Por quê? Porque os movimentos sociais estavam ganhando muito destaque num programa como aquele, né? Então, as questões sociais estavam sendo discutidas lá e eu fui assistir por quê? Porque eu precisava ter algo que vocês conhecessem para poder explicar a matéria aqui, tá? Então, a sociologia, ela vai utilizar desses movimentos sociais, mas de maneira científica, tá? Não é baseado na opinião das pessoas, e sim num método científico, tá? Então, o que é uma atitude científica na sociologia, né? É a atitude de, a partir de uma constatação de um problema social. Então, vamos pensar o seguinte: tem pessoas que moram em morros e toda vez que chove, essas pessoas ficam muito preocupadas, porque não sabe se o morro vai deslizar ou não, tá? Isso é um problema social, né? Então, um fato para poder observar, né? Então, a chuva, o volume de chuva, a precipitação, também é conhecida na geografia, tá? E a realidade dos indivíduos. Então, quantas pessoas moram em área de risco, né? Quais são os grupos ali, né? São todos da mesma família? Entendeu? Então, a partir dessa constatação, dessa coleta de dados, a gente vai formular algumas hipóteses, né? Será que se chover uma quantidade muito intensa de água, o solo vai encharcar e ele vai desmoronar, né? Ele vai ceder, né? Ele vai causar alguma catástrofe, né? Algum desastre natural, né? Alguma coisa nesse tipo, nesse sentido, será? Então, isso é uma hipótese, né? São as perguntas. E a partir do momento que a gente consegue estudar vegetação ali daquela região, né? Podemos mais ou menos que prever possíveis acontecimentos. Então, existe um órgão na nossa sociedade chamada Defesa Civil que é responsável por monitorar áreas de risco, né, e principalmente em época de chuva, em dias de chuva, porque quando começa a chover, a Defesa Civil entra em alerta, né, monitorando o quê? Esses morros, tá? Essas áreas de encostas, né? Rodovias também entram, tá? Tem rodovias que também entram nessa monitoração. Essa rodovia, acho que é Mogi Bertioga, né? Andou tendo um acidente ano passado, né? Enfim. Então, o que acontece? A partir desse momento que a gente está formulando hipótese e estudando se vai poder acontecer ou não, tá? Essas tendências, a gente pode criar leis que vão facilitar o acesso dessas pessoas a uma moradia, então, por exemplo, conjunto habitacional, ou e a gente pode também publicar, né, achar algumas coisas que não foram ainda estudadas a respeito de vegetação, a respeito de sociedade, a respeito de morro, né, e difundir essa ideia no mundo acadêmico, tá? Professor, isso é importante? Sim, porque a partir desse estudo a gente pode criar uma lei, entendeu? Nós podemos ainda fechar uma área e falar que aquilo é reserva de proteção, tá? Então, que você não pode entrar ali, ok? Então, todo o estudo, né, ele é importante, tá? Ok, vamos lá. Por que eu preciso estudar sociologia se eu não pretendo ser sociólogo?
Então, se eu falar para vocês que é por causa de vestibular, Enem, concurso público, essa é uma resposta muito básica, tá? Mas a sociologia, ela influencia tudo, independente da sua área, né? A partir do momento que você tem que conversar com outra pessoa, você está exercendo a sociabilidade. Então, ela tá em tudo, né? Então, não dá para você, a não ser que você more numa floresta, o resto é tudo sociologia, tá? Então, as relações sociais, ela acontece na sua casa, você na rua, você com o seu crush, você no telefone, tá? Por que você no telefone? Porque você tem grupos, o grupo da escola, grupo da igreja, grupo do balé, grupo da natação, do futebol, enfim, esses são os grupos que você pertence, tá? Então, o que nós queremos? Nós queremos na sociologia é que você aprenda a importância de estudar, né, de maneira científica, para não responder, por exemplo, que muitas pessoas, né, então, pessoas do senso comum, tá? Ao serem questionadas sobre os motivos para a existência de tantas pessoas vivendo em situação de miséria, né, fome, desigualdade, elas simplesmente respondem que é culpa de Deus, porque Deus quis assim, quando na verdade não é. Isso é culpa nossa, como seres humanos, né? Envolve questões de empatia, envolve questões de senso de justiça, né? Envolve muitas outras questões, né? Envolve o poder, que eu falei um pouquinho mais atrás, entendeu? Então, envolve poder, que pode ser um poder econômico, pode ser um poder político, ou um poder... Ai, eu esqueci o terceiro poder. Mas são 3 tipos de poder que nós exercemos sobre as pessoas, tá? Então, é nesse sentido aqui que a sociologia é importante, para você não responder que é a culpa de Deus, tá? E aí eu vou falar para vocês, mas não precisam fazer, porque isso é legal fazer comigo, né? Então, repare o seguinte, hoje, né? Então, hoje que você está assistindo, qual é a principal manchete do jornal, né? E aí eu te pergunto, como é que a sociologia te ajuda a entender o que está sendo narrado ali naquele jornal, né? Aquela coisa que te chamou a atenção, né? Podemos relacionar esses acontecimentos da atualidade com tudo que a gente já falou aqui até agora nesse momento de aula, né? E espero que vocês não tenham escutado os meus vizinhos, né? Então, olha só. O estudo da sociologia pretende, tá? Isso daqui anota, por favor, no caderno de vocês, tá? O estudo da sociologia pretende contribuir para que o estudante tenha consciência dos seus direitos, deveres, que não seja alguém alienado. Gente, aqui não é sentido de alienígena, como alguém já me disse, tá? Alienado no sentido de não perceber o mundo na sua volta, tá? O seu contexto, tá? Que você está inserido, né? Podendo ocupar seu lugar na sociedade de modo crítico. O que é um modo crítico? Você pensa pela sua cabeça e aí você pode ou não mudar a sua opinião, mas você só vai deixar de lado a sua opinião a partir do momento que você encontrar um outro argumento que seja mais consistente, tá? Como é que você muda a sua opinião? A partir do momento que você lê alguma coisa científica, tá? Então, a partir da sua leitura, você constrói uma visão mais crítica de mundo. Agora, se você baseia suas opiniões em opiniões de youtuber, opiniões dos seus pais, né, opiniões das pessoas em geral, não necessariamente você está fazendo o uso da sua criticidade. Tá? Então, eu aqui como orientadora, professora, educadora, né, mediadora do conhecimento, eu vou falar com vocês, ó, existe isso, isso e isso, tá? Mas a construção da sua opinião é sua, não é minha. Né? Eu tenho a minha opinião, mas vocês estão construindo a de vocês. Né? Então, eu vou usar a palavra armar, mas no sentido de conhecimento, né? Vocês vão estar munidos de conhecimento, é isso que eu posso oferecer para vocês, tá? O conhecimento de obras
filosóficas, sociológicas, geográficas, históricas. Uma dessas eu posso falar para vocês, tá? Posso falar um pouquinho sobre cérebro se vocês quiserem de biologia, mas é bem pouco, tá? Ok? Então, vocês, quando vocês exercerem esse modo crítico, o que eu espero que vocês aprendam? Vocês aprendam a deixar de lado a ingenuidade, tá? Que a gente às vezes é bem ingênuo e tem pessoas ruins em sociedade, né? Pessoas que gostam de fazer maldade com as outras, né? Então tem, né? Mas depois a gente vai falar disso. E também preconceitos do senso comum. Então, por exemplo, pelo estudo da sociologia, eu quero te convidar a despir de certos preconceitos. Então, por exemplo, racismo, homofobia. Né? Então, por que isso já não cabe mais na nossa sociedade? Eu vou mostrar para vocês de maneira científica, tá? Vou mostrar se você vai ou não mudar o seu argumento, sua opinião, vai ser baseado na leitura que você fizer, tá? Mas esse é um das minhas preocupações com vocês. E aqui entra algumas atividades, mas não precisa fazer não. Eu, antes de entrar nessas atividades com vocês, eu quero que vocês escrevam para mim se vocês entenderam, se vocês tenham alguma dúvida, tá? A aula ficou um pouquinho gigante, né, 55 minutos, mas ela está exatamente completa, tá? Semana que vem eu vou fazer videochamada com vocês, tá? Já tragam para vocês as dúvidas, eu vou falar, já tragam com vocês as suas dúvidas, eu vou falar com vocês baseado nesse slide, ok? E a gente já vai começar o próximo, não semana que vem, mas na outra semana, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, tá? Não esqueçam de colocar a palavra ciente nos comentários, para eu saber que você está ciente dessa aula, ok? E nos comentários mesmo você pode colocar a sua dúvida, coloca o ciente e coloca a sua dúvida na frente, se você tiver, tá? Então, peraí, deixa eu ver se eu apareço. Apareci. Então, muito obrigada por você que ficou aqui comigo. Perdoem os meus vizinhos, eu estou no quintal da minha casa, aqui está aparecendo um pedaço da área aqui, tá? Então, perdoem os meus vizinhos se eles aparecerem no fundo, mas eu precisava gravar essa aula para vocês, tá? Um beijo, fiquem todos bem, até semana que vem. Tchau, tchau, gente.